Bom, boa tarde. Vamos dar início, então, ao Fórum de Interdisciplinaridade do mês de maio de 2016. Nós temos hoje o tema Dell e Tecna, a inovação em assistência ao cliente, usando os benefícios das mídias sociais. Já de antemão agradecemos a presença e a participação do Alexandre Norman Ev, professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, nos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção, professor nos cursos de especialização e MBA, gerente para a área de serviços de suporte ao cliente da Dell Computadores do Brasil, mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, 1989, Master in Business Administration pela ISPM, 2001, formação em Design e Estratégia pelo Politécnico de Milão, Itália, 2006. Atuação profissional simultânea entre Universidade e Indústria desde 1986, foco de atuação, gerenciamento de projetos, programas, desenvolvimento de novos produtos e serviços. Também teremos o Eduardo Van Macher, possui mestrado em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, no ano de 2000. Atualmente é professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor dos cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Produção Audiovisual. Tem experiência na área de Comunicação e Produção Audiovisual. Roteirista e diretor cinematográfico com experiência em vídeo, cinema e televisão. O nosso próximo fórum, já anunciando, será no dia 30 de junho, uma quinta-feira. Eu gostaria, então, de dizer que de uma importância muito grande para, especialmente a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento, a contribuição que certamente vocês vão trazer aqui. Eu assisti a apresentação de vocês lá no Tecna, e daí surgiu essa imperiosidade de que vocês viessem ao fórum, onde nós vamos ter, então, a gravação da apresentação de vocês, o que é um instrumento muito importante para a disseminação desta experiência de vocês, para que possamos, dentro da universidade, refletir cada vez mais sobre essa vantagem, ou sobre as vantagens. Eventualmente, também vocês poderão apresentar alguns problemas da interação entre a universidade e o mundo do trabalho e a sociedade que nos rodeia. Então, agradeço muito. Não sei quem começaria a falar, eu passo a palavra. Deveremos sempre usar o microfone por causa da gravação, né, para que possam todas as perguntas e manifestações serem aproveitadas. Ok, então, obrigado. Boa tarde, gente. Tudo bom? Vai ser quase que uma bateção de papo. Assim, eu e o Edu estamos aqui para contar para vocês uma história de que a gente tem vivido desde 2014, novembro de 2014, começando no final de 2014, quando a gente começou, então, com esse convênio de pesquisa e desenvolvimento entre Dell e PUC. Eu queria dar uma situada para vocês, um pouquinho afinal de contas, a Dell é uma empresa grande, é uma empresa que você sabe, né, dentro da área de TI, a gente tem diversos mercados dentro da área de TI, atendendo desde consumidor, pessoa física, até passando por governos, passando por grandes empresas, né? A Rede Globo é nossa cliente, a PUC é nossa cliente, e eventualmente algum de vocês aqui é nosso cliente também. Dentro da nossa intenção comercial está não só a venda de hardware, mas também a entrega para os nossos clientes de um serviço diferenciado. E dentre esse serviço diferenciado que a gente busca entregar sempre, está a parte de suporte ao cliente, parte de, então, pós-vendas. E essa é uma das minhas responsabilidades dentro da Dell, compartilhada junto com uma equipe de outros gerentes e diretores. Então, a gente faz o suporte ao cliente. Deixa eu pegar aqui o slide. Pode passar, então, para mim ali?
Tá certo, então. Passou mais de um. Você volta aqui. Acho que agora está comigo. Então, essa é basicamente uma agenda do que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Então, o que é o suporte ao cliente pelas mídias sociais? Onde é que nós estamos presentes? A evolução desse suporte um a um, ou seja, uma pessoa liga para a Dell e tem uma pessoa da Dell atendendo essa pessoa. Isso tem um custo, tem uma performance, tem um desempenho. Então, comentar alguma coisa sobre isso. Então, como é que a gente evoluiu desse suporte um a um até o que a gente chama de proactive, que a gente vai poder mostrar para vocês esse conceito. E aonde surgiu, então, a necessidade de dúvida, que eu comento, aonde a gente bateu no nosso limite de incompetência. A partir daí, a gente precisou buscar ajuda. Então, o suporte ao cliente da Dell, ele funciona de acordo com a linha de produtos que a gente comercializa, e de acordo com o tipo de garantia que cada cliente adquire. Então, todo suporte todo produto tem o suporte básico. Isso é o normal garantido por lei. Os clientes podem evoluir, pegar suporte 24 horas, suporte não só à máquina, mas também aos softwares instalados. Então, isso vai de acordo com o que o cliente decide na hora da compra. Os canais de atendimento que a gente tem são os convencionais, né? A gente atua por telefone, chat, e-mail, como qualquer outra empresa trabalha. A percepção que havia uma tendência, uma migração de contato das empresas com os clientes através de mídias sociais, foi o que nos levou a começar a pesquisar, então, o comportamento de cliente nas redes sociais, nas mídias sociais. Especificamente, na época, a Orkut, né, os clientes começaram a interagir com a Dell no Orkut ainda, migraram rapidamente para o Face e alguma parcela em cima de Twitter. E aí a gente destinou 2 ou 3 pessoas para começar a fazer um primeiro atendimento junto com a agência de marketing. Então, a nossa agência tinha uma interface com o cliente que deveria ser da Dell, mas a gente, naquela época, ainda estudando, vendo como é que funcionavam os relacionamentos, deixava isso ao cargo da agência. No que a gente notou que essa interação dos clientes começava a crescer, a gente assumiu e destinou isso como um projeto da Dell. Então, a Dell vai destinar recurso, vai destinar pessoas para fazer interação com clientes, para fazer engajamento com clientes dentro das mídias sociais. E aí a gente, então, estabeleceu a nossa página de suporte no Facebook, estabelecemos um perfil no Twitter chamado Dell Ajuda, e mais tarde, bem mais tarde, veio a acontecer o nosso canal no YouTube, que é, então, assim, digamos assim, a menina dos olhos desse projeto. O que começou a diferenciar a gente nesse suporte? Em primeiro lugar, o cliente, principalmente aquele cliente que está mais impactado, aquele cliente que está mais raivoso, está mais desesperado com o problema dele, ele prefere ir para a rede social porque ele deixa de falar com um atendente e passa a falar com uma galera que está acompanhando aquela conversa. Então, a percepção do cliente que, expondo o problema dele nas mídias sociais, ele vai ter uma repercussão maior, ele vai ter ele vai estar comunicando para um número maior de pessoas, é verdadeiro. E a Dell, então, nós começamos a botar mais gente a atender essas pessoas, dando para eles o mesmo atendimento que seria dado em qualquer outro ponto de contato, baseado no tipo de garantia que essa pessoa tem. Então, iniciou com atendimento em horário comercial, né, segunda a sexta, dentro do horário comercial também de atendimento, das 8 da manhã às 8 da noite. Logo, a gente viu que isso precisava evoluir, então o atendimento em mídias sociais passou a ser 24/6, 24 horas de segunda a sábado.
certo? Domingo a gente ainda restringe. Com isso, o nosso atendimento, que aqui no Brasil estava crescendo, a gente notou que estava crescendo também em diversos outros países. A gente, nessa época, ainda não era um time integrado dentro da Dell, éramos iniciativas isoladas em diversos países. E aí a gente, numa movimentação interna, numa troca de direção, a gente unificou todos os times de mídias sociais debaixo da mesma vertical, da mesma direção. E aí a gente se deu conta que a gente tinha um time bastante grande já nas mãos. A gente estava presente com atendimento em 12 idiomas diferentes, dando cobertura para mais de 180 países através das redes sociais. Basicamente, Face, Twitter. O Twitter é muito forte fora do Brasil. No Brasil, ele tem uma tendência... o Twitter cresce pouco aqui. Tem gente que diz que o Twitter não está crescendo. O que eu vejo assim, a galera que está no Twitter continua no Twitter, sempre teve e vai continuar estando. É uma preferência, um tipo de perfil de pessoas que está no Twitter. Que não cresce tanto quanto no Face. O Face é mais volátil, as pessoas entram e saem. Com diversas... o perfil do Face é mais variado. E a gente também tem como forma de atendimento a comunidade, o fórum da Dell, o fórum técnico da Dell, onde ali o comportamento é um pouco diferente, porque ali as pessoas se ajudam, né? Dentro do fórum, quem está presente no fórum está sabendo que as outras pessoas que estão ali não estão ali somente para reclamar de algum atraso de entrega ou de alguma funcionalidade que não está desempenhando de acordo, mas está ali também para trocar informação, que é a característica de um fórum. Então, a gente tem hoje, desses 180 países, menos China, né, que tem as suas redes sociais próprias. A gente está presente na China, a China cresce pra caramba o atendimento via redes sociais, porém, quando a gente fala aqui em YouTube, lá é Youku, a gente fala em Sina Weibo, a gente fala em outros portais de atendimento em mídias sociais na China. Mas, dentro dos outros países, então, fora a China, a gente fala de Facebook, Twitter, Dell Community Forum, basicamente. Uma parcela muito pequena em Google+, mas a gente está presente também, mas é quase que irrisório. A gente, com todo esse atendimento que a gente vinha fazendo nas redes sociais, e mais todo o conhecimento que a Dell tinha de contato com o cliente no telefone, isso dava para a gente um banco de dados, dá para a gente ainda um banco de dados muito grande de quais são os motivos principais ou mais frequentes de chamado. E a gente viu o seguinte, que entra máquina, sai máquina, entra lançamento, sai máquinas de venda, e os problemas dos clientes não variam tanto assim. As perguntas dos clientes, elas se mantêm num certo patamar. Claro que, quanto mais especializado o cliente, mais difícil é a pergunta que ele vai fazer. Mas, em média, a gente tem um padrão de questionamentos. E a gente vendo isso, vendo que existe um padrão previsível, a gente pensou o seguinte, por que a gente fica numa postura reativa, deixando que a dúvida bata no cliente, aconteça no cliente, e ele, então, vai se incomodar, ele vai ficar chateado com aquela dúvida, ele vai tentar ligar, ele vai tentar várias formas de contato, vai haver um desgaste, queira ou não queira, sempre tem um desgaste. Então, por que a gente não busca uma atitude proativa? Se a gente sabe que os clientes vão ter dúvida a respeito da atualização do Windows, se a gente sabe que os clientes vão ter dúvida quando dá qualquer coisa com a placa wireless, né? Então, vamos buscar uma forma proativa de interagir com os clientes, de forma que a gente tente evitar a chegada da dúvida. E, para aqueles clientes que têm um pouco mais de vontade de se resolver por si mesmo, e eu digo vontade não que seja um demérito, né, ou mérito, é que algumas pessoas se sentem confiantes e outras até nem tanto, né, de mexer na sua máquina, mexer na configuração. E aí a gente começou, então, a fazer produção de conteúdo.
E eu digo que aí foi uma mudança bastante grande. Foi a nossa primeira mudança grande dentro do corpo de mídias sociais. É a gente se dar conta que um dos grandes valores da mídia social é a via de mão dupla na interação. Então, a gente poderia não só ficar numa postura receptiva, mas também adquirir uma postura proativa, gerando conteúdo e distribuindo esse conteúdo nas mesmas redes que as pessoas vinham para nos fazer perguntas. E isso deu um resultado muito bacana. A gente começou primeiro a fazer artigos. Produção de artigos técnicos. Vou dizer que os artigos não eram muito interessantes, não tinham uma leitura, porque, vamos lá, aí vem o nosso... Chegando próximo ali da necessidade de ajuda, né? Uma das nossas deficiências como corpo de suporte técnico é que a gente era um corpo de suporte técnico e não de comunicação. Então, a forma da gente falar com o cliente, de escrever, não era uma forma atrativa. A gente reconheceu isso quando a gente viu que os nossos artigos tinham um pico de cliques e leituras e caía violentamente depois. Ninguém mais se interessava por ele. Quando a gente lançava, pá, olha, novidade, o pessoal olhava e depois se desinteressava. O que a gente imaginou? Dizendo, pô, ninguém está entendendo isso aqui, cara. A gente está escrevendo grego para os caras. Vamos passar para vídeo. Daí a gente, então, né, conversando com um, conversando com outro, assim, né, o pessoal está migrando, fora tem gente migrando de artigos para vídeos, fazendo tutoriais. E a gente começou, então, a produzir vídeos, pegar os artigos e transformar em vídeos. Né? De início, assim, a gente logo se deu conta que também não deu certo, porque os vídeos eram tão chatos quanto os artigos. Era um PowerPoint animado, né? Ou nem sempre tão animado. E aí a gente começou a botar personagem. Quem era o personagem? Era um colega lá da área de serviço que né, um pouco mais desinibido, que ia para frente da câmera e tentava conversar com os clientes. Mas assim, gente, deu resultado. Né? Mostrou para a gente que a gente estava na direção certa. Mas a gente festejava quando um vídeo nosso chegava a 100 views. A gente ficava, pá, vibrava. Né? Só que 100 views de um vídeo, perto das 4.000 ligações que a gente recebia por dia, não representava nada. Né? Era um esforço quase que em vão. Mostrou assim que a gente, olha, né, se a gente for por essa direção aqui, talvez os nossos vídeos venham a evitar ligações. Que a grande conta de balanço econômico é quantos reais eu estou investindo nos vídeos, quantas ligações eu economizo. Né? E essa conta até hoje a gente não consegue resolver, a gente não sabe ainda isso. Mas a gente persegue essa conta. E... Só que a gente estava contente com o resultado, mas consciente que o resultado estava longe de ser alguma coisa ideal. Daí, então, que a gente disse, olha, a gente precisa de ajuda. Os nossos vídeos não estão produzindo resultado tão bom quanto precisa ter. A gente precisa ter muito mais cliques, a gente precisa ter no nosso canal muito mais assinantes para que isso se torne, de fato, uma coisa relevante. E aí, então, a gente veio... buscar formas de... Quem é que poderia nos ajudar? Eu sou formado pela PUC, né? Conhecia bem já do meu tempo de PUC a Famecos, porque eu sou do tempo que a engenharia ficava na frente da Famecos, então tinha várias trocas entre engenheiros e pessoal da Famecos, troca de todos os tipos que vocês podem imaginar, e isso estava na minha cabeça. Pô, o pessoal da Famecos é referência, né? O que tinha junto com isso, com essa referência? A Dell já tem. A Dell veio para o Brasil primeiro através do convênio de tecnologia da informação com a PUC, dada a lei da informática, que reserva aí uma certa quantidade do lucro da empresa pode ser transformada em investimento e descontos
de imposto, ou seja, uma quantidade de lucro da empresa investida em tecnologia gera uma quantidade de desconto em impostos que se torna, no final do ano, uma conta atrativa. E a Dell já estava aqui no Brasil, então, antes de montar a fábrica, já estava com a área de TI estabelecida aqui na PUC. Depois que veio a fábrica lá em Eldorado, que depois deixou de ser fábrica, a fábrica foi para São Paulo e Eldorado continua, então, toda a área administrativa da Dell. Com essas duas informações na mão, a gente veio, então, procurar, dizendo, olha, será que dentro desse guarda-chuva, que é o convênio de tecnologia de informação da Dell com a PUC, será que cabe falar sobre mídias sociais? A resposta curta foi não, não cabe. IT, mídias sociais e mídias sociais são animais de espécies diferentes. Então, a gente buscou uma forma, né, autofinanciada. Então, a Dell não se beneficia hoje de nenhum recurso governamental, mas firmou por conta própria um convênio com a PUC para a gente, então, começar a desenvolver dessa forma. Uma necessidade da gente produzir mais e melhor. A gente começou a produzir um videozinho por mês, que era o que a gente conseguia fazer, dadas assim, as nossas condições, né? Depois, a gente, com muito sacrifício, passou a fazer a cada 15 dias. Então, a gente precisava produzir mais. Ninguém sustenta um canal com essa produção. E, além do que, os vídeos eram chatos. Ser uma empresa líder em suporte proativo para cliente. Esse era o nosso... é ainda o nosso objetivo. Esse é um objetivo que tu busca constantemente. Liderança tu busca constantemente. A gente precisava desenvolver técnicas de pré-produção, produção e pós-produção de formas que os nossos vídeos ficassem com uma cara mais atrativa para os clientes e continuasse cumprindo o objetivo de informar o cliente. O nosso vídeo é um vídeo fundamentalmente educativo, é um tutorial sem cara de tutorial, era isso que a gente queria, certo? Alguma coisa que o pessoal visse assim, pô, que interessante, vamos ver, e no final do videozinho de 2, 3, 4 minutos estourando, ficasse alguma coisa, né, de positivo. E aí, então, criar uma nova estrutura atrativa dos vídeos. Com isso em mente, a gente veio, então, procurar a PUC. Procurar o pessoal do Tecna, procurar a Famecos, e aí a gente conheceu o Eduardo. E aí eu passo a palavra para o Eduardo, então, para ele continuar daí dizendo quais foram os pontos que ele notou e quais foram as transformações que aconteceram pelo ponto de vista técnico. Boa tarde a todos, então. Estamos ouvindo? Estamos. Bom, então, o meu depoimento é a complementação, né? A gente tem todo esse caminho para chegar até a Famecos. Eu falo Famecos, na verdade, isso é um projeto do Tecna, mas operacionalmente, né, ele é feito ali dentro da Famecos por pessoas que, então, são técnicos do suporte, são funcionários da Dell, e são pessoas ligadas à comunicação, que são professores que estão envolvidos nesse projeto, alunos bolsistas de graduação e bolsistas de pós-graduação. Então, esse time foi formado antes de novembro. Novembro foi o início do projeto, na prática, né? Novembro de 2014, a gente está aí há 1 ano e meio no projeto, onde muita coisa aconteceu, e meses antes nós nos conhecemos, formamos esse time, e começamos a pensar no método, o que vai acontecer então, né? Como é que nós vamos enxergar esse projeto acontecendo, o que nós vamos fazer, qual é a nossa possibilidade de contribuição. Né? E aí a gente resolveu fazer um piloto em julho, então meses antes do projeto iniciar. Vamos fazer um piloto para a gente entender até o nosso próprio trabalho, para onde a gente vai chegar, que metodologia de trabalho é essa que nós vamos fazer. E aí eu chego na origem daqui, do nosso convite, né? E num conceito chave para esse projeto, que é a interdisciplinaridade, porque legitimamente a gente está onde a gente está hoje, 1 ano e meio depois, justamente pela fusão de campos de conhecimento diferentes, e é ali onde se deu o sentido do nosso próprio trabalho. É ali que a coisa aconteceu da maneira mais interessante
de fazer esse conteúdo ser realmente uma soma de várias coisas e de várias pessoas. Eu acredito, basicamente, né, ou fundamentalmente, que o trabalho de equipe é a essência desse resultado que a gente tem. Né? E é muito interessante falar isso, por quê? Porque eu sou da comunicação e eu comecei a buscar entender o que era o universo da Dell em vários sentidos, qual era a dinâmica de trabalho da Dell, que não era a nossa, que era muito diferente, né? Porque nós somos pessoas da comunicação, eu sou professor, eu trabalho com alunos lá de uma forma parecida, porém, a área de tecnologia e a dinâmica de trabalho dentro da Dell é muito diferente. E a gente começou a entender isso convivendo com os técnicos da Dell que formaram esse time de trabalho nosso. E eu comecei a entender o que era a Dell. E eu precisava entender o que era a Dell para então entender qual era realmente a nossa parte nisso. Porque produzir vídeo é uma coisa, até certo ponto, é uma coisa operacional. Se a gente vai produzindo, a gente vai chegar numa sistemática de trabalho e a gente vai produzir os vídeos. A gente tem espaço para isso, a gente tem equipamento para isso, a gente tem um conhecimento técnico para isso, mas eu não acho que isso seja o principal dentro desse processo interdisciplinar. O principal é como é que nós podemos realmente contribuir num sentido mais intelectual desse processo. E aí, a partir dos primeiros contatos de trabalho nossos, é que surgiu essa ideia. O que nós da comunicação estamos fazendo nesse projeto? Né? Nós estamos produzindo vídeo, mas nós estamos fazendo algo que eu acho mais importante, que é tentar humanizar esse canal que nós começamos a trabalhar, que era o Canal Brasil, canal de suporte técnico Dell Brasil. Né? Então, qual é a forma que nós temos de entender esse processo e de entrar nesse caminho para a gente conseguir, de fato, humanizar isso? Né? Quando a gente abriu o canal e quando a gente começou a entender o canal, ele era um canal, como o Alexandre falou, era um canal de tutorial. Né? Tá, então o que nós vamos fazer com esse canal? Como é que nós vamos começar a trabalhar e que forma que a gente tem, de fato, de transformar esse conteúdo e fazer com que as pessoas, então, se interessem de uma forma diferente por ele. Então, eu vou já partir de um exemplo bem claro para vocês, que foi o primeiro vídeo que nós fizemos, e mostrar o primeiro arquivo que nós recebemos da Dell. O primeiro arquivo que nós recebemos de conteúdo técnico lá de dentro da Dell, que chegou até nós, e foi esse arquivo. Isso é um pedaço do arquivo, ele era um arquivo de 10 páginas, mais ou menos, com muitas informações, e nós decidimos fazer um vídeo de boas-vindas à Dell. E aí eu olhei aquele arquivo, né? Nós sentamos todos, eu olhei e falei, bom, isso aqui é muita informação. Né? E é uma informação muito técnica, claro, porque ela vem de dentro da Dell. Né? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos começar a manipular essa informação e vamos pensar o que esses futuros usuários do canal, né, o que eles vão ver, o que eles precisam ver, o que nós precisamos fazer para seduzir essas pessoas. E aí começou o início desse processo, que acabou virando uma matriz desse trabalho. Né? Hoje, a gente vê esse primeiro vídeo que nós produzimos, ele é uma matriz de vários elementos que a gente usa 1 ano e meio depois. E aqui, desse arquivo, então, surgiu um texto muito menor, e esse texto que está em negrito ali, ele é um texto que dá, na leitura, mais ou menos 1 minuto, e a gente acabou tirando toda a primeira informação técnica e pensamos em realmente fazer um vídeo boas-vindas, ou seja, fazer um texto que convidava as pessoas a entrarem no canal, assinarem o canal e começarem a entender para que serve esse canal. Então, um vídeo, né, de convite. Né? E aí, esse texto de 1 minuto começou a passar para um formato de roteiro, e aí a gente começou a estruturar esse roteiro. E aí, o que nós temos hoje, em 2014, o que nós temos próximos da gente, em termos de estrutura, de tecnologia audiovisual, que nós podemos colocar nesse vídeo? E aí nós pensamos, bom, nós temos estúdio, nós temos gravação, nós precisamos criar um apresentador para esse vídeo, né, que seria um técnico da Dell, que entende do assunto, e que aí a gente ia fazer essa relação tecnologia, informação e informática para dentro da área audiovisual. Né.
E aí a gente começou a pensar, bom, nós temos estúdio, nós podemos entrar com animação, né? Nós temos aí um tipo de animação que pode entrar para dentro já desse primeiro vídeo, porque nós temos recurso humano dentro da FAMECS para fazer isso, e aí nós começamos a estruturar o que é animação, o que é texto, o que é texto do apresentador, né? Que tipo de gravação vai ser essa, e aí desse arquivo surgiu já uma ideia de visualizar, e aí nós começamos a fazer uma coisa que é típica da nossa área audiovisual, que é storyboard, e nós começamos a pensar, né, e visualizar isso antes da gravação, pensando já em enquadramentos, pensando em texto colocado na imagem, etc., já com informações técnicas, e aí começou a surgir uma transição do que é um planejamento da área audiovisual para a vida real, que é a gravação de fato. E aí surgiu, e esse rapaz que está aí, nosso querido Charles, né, é hoje o apresentador oficial do canal de suporte técnico Brasil. E a partir dessa primeira gravação, nós já, como eu falei, muitas coisas já aconteceram que viraram campos de conhecimento e formas de gravar que são matrizes hoje de trabalho nosso 1 ano e meio depois. Então está aí, né, essa gravação lá no estúdio da FAMECS, já com alguns exemplos de animação. E esse, então, é o vídeo, se vocês forem no canal de Dell Suporte Brasil, esse é o vídeo que abre até hoje, né, o vídeo, né, o canal de Suporte Brasil. O que aconteceu? A gente começou a produzir os vídeos e, inicialmente, nós fizemos um vídeo por semana. Nós começamos a, então, a buscar criar essa sistemática de trabalho, e ali, a partir dali, eu já não tenho uma noção exata de quando isso começou a se transformar em 1 ano e meio, mas foi muito rápido. Meses depois, nós já estávamos produzindo lá dentro do mesmo espaço em espanhol, e logo um pouco tempo depois, nós começamos a produzir em inglês também. Então, tem a Joana, que é técnica da Dell, funcionária da Dell, que começou a dar o texto em espanhol para o canal América Latina da Dell, e logo em seguida surgiu o Steve, que é americano nativo, que está aqui no Brasil, técnico, funcionário da Dell, começou então a dar um texto em inglês. Isso aí sofreu uma grande triagem na época, né, entre aprovações, desaprovações de quem poderia ser e de que forma a Dell aceitaria, né, as pessoas que dariam, então, que representariam essas diferentes línguas. 1 ano e meio depois, nós que gravávamos 4 vídeos por mês, nós chegamos a gravar mais de 20 vídeos por mês hoje. Né? Só para dar um exemplo para vocês, há 2 semanas atrás, nós gravamos, numa quinta-feira, 7 conteúdos, né? Numa quinta-feira só. E depois o pessoal se distribui entre a pós-produção, que é uma parte fundamental desse trabalho, mais trabalhosa do que a gravação, que é editar todos esses vídeos, finalizá-los, né, e pensar em todos os elementos técnicos que precisam gerar esses conteúdos. A gente tem o canal Brasil, tem aí o canal América Latina, né, com a Joana apresentando, eles próprios que gravam e que são os apresentadores editam os vídeos e também distribuem essa edição com os nossos colegas da área de comunicação, que são os alunos de publicidade que compõem hoje o canal, que compõem hoje o time, né? E aqui a gente tem o canal Estados Unidos, que então é alimentado com esses conteúdos também. Aqui nós temos aí, né, esses formatos e linguagens que a gente está o tempo inteiro discutindo e pensando de que formas que nós podemos mudar. Lá em cima está o Steve, no canal Estados Unidos, né? E aí a gente já começa a incluir algumas coisas diferentes hoje, tanto no estúdio, que é o nosso escritório de trabalho principal, mas fora do estúdio e agregando um crescimento da animação, que é muito importante para esse trabalho. E tudo isso significa somar elementos para fazer com que esses conteúdos eles tenham uma evolução no sentido de não só técnico, mas principalmente para o usuário do canal, que é essa relação de pós-venda dos produtos Dell, né? Então, de que forma que a gente está constantemente pensando. Tem mais pessoas do que o time da gravação, nós temos pessoas hoje que estão interagindo com a gente nesse processo, que estão
tanto voltados para essas outras mídias, que é Facebook, que não é a nossa parte, né, mas que também estão integrando uma discussão criativa com a gente, para não só a gente ter uma interdisciplinaridade com a Dell, mas entre nós mesmos, porque aí tem campos de conhecimento diferentes da comunicação que estão sendo trabalhados, estão sendo desenvolvidos dentro desse projeto com o Tecna. Então, a gente está constantemente pensando nisso, e nós hoje estamos numa segunda fase, que é, bom, nós já aprendemos a fazer isso, nós já estamos com uma sistemática, um processo de trabalho pronto, e agora, daqui para frente, o que nós vamos fazer diferente? Que vídeos e que linguagens novas nós vamos aplicar? Então, a gente está num momento de produzir pilotos novos, para testar coisas e para testar e para a própria Dell entender que isso é uma coisa interessante. Uma coisa importantíssima que nós não tínhamos nessa dinâmica de comunicação e eu pessoalmente não tinha noção de como a Dell trabalha o fluxo de informação, né? E como o Alexandre falou, essa dinâmica é global, né? Então, um vídeo que a gente produz, ele automaticamente está sendo estudado, identificado por várias pessoas espalhadas pelo mundo. A gente tem a matriz no Texas, né, que tem pessoas que estão constantemente vendo a nossa produção. Tem um funcionário na França, como é o nome dele? Jean-Marc, né, que também olha e também aprova algumas coisas. Então, esse conteúdo que sai de Porto Alegre, ele acaba girando o mundo e acabou fazendo com que esse padrão nosso de produção começasse a virar um padrão de produção global da Dell. E isso foi uma coisa que, para mim, foi uma grande surpresa, e a gente acabou virando uma referência técnica, né, de produção para a Dell aí do mundo, né? Esse aqui é o local lá da Famecos, que a gente produz, né? Então, a gente está nessa produção permanente, porque são muitos vídeos por semana, e a gente ainda está tentando abrir espaço para conseguir fazer com que mais conteúdos surjam, né, a partir dessa discussão constante e desse núcleo criativo que faz parte desses conteúdos aí da Dell. Eu acho que o Alexandre vai mostrar aquele mapa, né, Alexandre, que eu acho que é interessante mostrar para a gente entender o que está saindo de Porto Alegre para o resto desses canais aí da Dell no mundo, né? Então, para mim é importante isso. É um trabalho de equipe e é uma fusão de pessoas que estão produzindo isso de uma forma constante. Acho muito interessante pensar que esses apresentadores que não são da área de comunicação, eles, imediatamente entraram nesse processo de gravação, viraram apresentadores de verdade, né, com postura de apresentador, com texto de apresentador, né, e assumindo de fato que eles são técnicos lá da Dell, e quando eles estão lá dentro do estúdio, eles são pessoas profissionais e estão descobrindo uma outra área, assim como nós estamos da comunicação entendendo de um universo da informática que não era possível entender se nós não estivéssemos nesse projeto com a Dell. Então, essa interdisciplinaridade ela é constante, ela é fundamental para isso acontecer em termos de desenvolvimento do projeto, e é isso que nós estamos fazendo, né, nesse 1 ano e meio. A gente vai, em novembro, fechar os 2 anos dessa primeira fase desse contrato, e aí, dali para frente, nós vamos, provavelmente, pensar em novas ações que estão acontecendo nesse convênio, né, desses 2 universos diferentes. Então, Alexandre, por favor, a gente complementa aqui com alguns resultados. Bom, pessoal, então, a diferença que houve entre o antes e o depois significa alguma coisa como a gente celebrar as 100 visualizações num vídeo, e hoje a gente não se contentar se um vídeo não tiver 5.000 visualizações, e sem botar dinheiro em cima, sem fazer post pago, né? Fazendo post pago é uma beleza, daí a gente vai a 25, 30, já batemos 100.000 visualizações, botando um pouquinho de grana em cima. Mas o crescimento orgânico, que é o que nos interessa,
ele mudou radicalmente com essas mudanças de abordagem, da forma da gente abordar a comunicação, certo? Então, esse aspecto da gente trazer para o nosso lado quem entende de comunicação e deixar o pessoal livre para pensar, para produzir, baseado, claro, nos nossos requisitos. A gente trabalha de uma forma planejada, olhando sempre 3 meses à frente, né? Com esses requisitos básicos, eles têm liberdade total de produção e de criação, certo? Então, quais foram os resultados mais imediatos que a gente percebeu e que se prolongam até hoje, se confirmam até hoje? As métricas do canal mudaram radicalmente, certo? A gente tem muito mais visualizações, a gente tem uma retenção de audiência maior. Antes a gente via que o pessoal assistia 10, 15% dos nossos vídeos e pulava fora. Hoje a gente está aí com 75% a 80% de audiência, de retenção de audiência, ou seja, quem clica no vídeo assiste 80% do conteúdo. E se a gente for ver que desses 80% lá, a finaleira é só créditos, o pessoal já, né, viu o conteúdo, ele viu a informação que ele queria e descarta no final, certo? Não que seja só créditos, que os créditos não sejam importantes, mas a informação está antes disso, né? O número de aumento de assinantes no canal, hoje a gente passou de 10 mil assinantes, a gente é o maior canal. O Canal Brasil é o maior canal Dell do mundo, certo? O canal da Dell é o maior do que o americano. Que a diferença, assim, o canal americano é um canal bem mais velho do que o nosso. Ele foi criado há bastante mais tempo. Maior quantidade de interações, a gente tem muito mais likes, shares, comentários favoráveis, né, nas nossas postagens. E o que aconteceu, então? Qual foi a decorrência disso? A gente chamou a atenção do mundo, né, do mundo Dell. Né, a gente chamou a atenção das outras regiões. Vendo o resultado que a gente estava produzindo aqui, a gente começou a ganhar crédito. Começamos a ganhar, então, América Latina, em primeiro lugar. Então, tivemos liberdade para contratar uma pessoa que tivesse um espanhol nativo, crescemos e começamos a produzir em espanhol. E o legal de mídias sociais é que tu para de dividir por país a coisa e começa a dividir por idioma, né? Então, o acesso em espanhol é para todo mundo que fala espanhol, não é localizado, né? Então, a gente começamos a produzir espanhol. Logo em seguida, então, o pessoal viu assim, o importante é a gente conquistar a América, né? Eu me lembro das invasões bárbaras daquele filme, né? Vamos conquistar a América. E a gente começou a produzir em inglês e pegamos a administração desse canal para cá, né? Então, hoje, todo o conteúdo, a definição do conteúdo e a construção do canal norte-americano, ou do canal que fala inglês, é feita aqui em Porto Alegre. A gente ia pegar mais alguns idiomas, que por algumas questões aí a gente adiou os planos. Mas hoje a gente fala, então, os nossos vídeos são produzidos em 12 canais, para 12 canais diferentes, né, 12, então, idiomas diferentes, levando em consideração aí mandarim, japonês, coreano, francês, dinamarquês e assim por diante, né? A gente está presente aí, então, nesses canais todos. E o legal disso tudo, gente, é que é um projeto global, mas é um projeto que nasceu em Porto Alegre, e Porto Alegre hoje é o polo que irradia isso para o resto do mundo. Então, nós aqui, com essa história que a gente está contando para vocês aqui, determinamos o que vai ser publicado em todo o mundo, né? Claro que respeitando as questões locais, a questão cultural, a questão do que é necessidade, não necessariamente a necessidade da China é a mesma da Espanha. Então, respeitando essas necessidades, a gente constrói diversos calendários de conteúdo, mas eles são construídos aqui, com a aprovação dos caras de lá, e todo mundo segue, então, uma mesma linha. Ali alguns canais, basicamente todos eles em YouTube, só China que não. E o que a gente achou interessante de ser convidado para participar de um fórum de interdisciplinaridade, o Edu já comentou sobre isso, é que essa atividade é, de fato, uma atividade interdisciplinar, né?
A minha formação, eu sou engenheiro mecânico, e estamos trocando informações com o pessoal da área de comunicação de uma maneira sem costura, de uma maneira fluida, né? E vendo a necessidade de que um tem de outro. Então, é um projeto que traz, de fato, fusão de informática, suporte técnico, área de gestão de projetos, está presente em cada vídeo. Cada vídeo a gente tem início, meio e fim, cronograma, responsabilidade e tal. Toda essa parte, alguns podem achar um saco, né? Mas é necessário ter e faz parte, então, desse comportamento inter ou multidisciplinar que a gente tem. A questão audiovisual presente, que foi assim a causadora da nossa revolução, questão de design gráfico, novas narrativas, e a gente está constantemente estudando novas maneiras de melhorar a nossa narrativa para o cliente, certo? Contar histórias, trabalhar com personagens diversos, ambientes diversos. É um processo de contínuo aprendizado, de contínuas influências de diversas áreas, né, de acordo com o tipo da necessidade que vem surgindo. Em suma, uma experiência bastante relevante e de sucesso para a Dell. A Dell vê esse convênio com uma tremenda gratidão, por um lado, porque é uma troca bastante favorável, e deseja continuar, claro, se beneficiando do conhecimento que vem na universidade. Tu comentasse uma coisa no início, só antes de encerrar, né, de falar sobre as coisas boas e coisas ruins. De fato, desse convênio eu não vejo coisas ruins, né, não vejo mesmo. A gente discute de uma forma bem aberta todos os pontos, mas eu sou professor também na Unicinos, né? Também não, sou professor lá na Unicinos. E lá eu estava numa situação inversa. Eu estava coordenando um evento onde tinha um palestrante e ele falou da decepção dele de convênios de empresas com universidades. Ele, diretor de uma empresa, também uma empresa multinacional, e disse que não acreditava de jeito nenhum em convênios porque ele teve experiências muito ruins. Aí eu tive que interromper o cara, né, e contar um pouco da nossa história aqui. Muito embora estando na Unicinos, falando da PUC, mas tudo bem, é empresa, universidade. E uma das coisas que a gente viu foi, assim, de fato, o que faz a diferença entre a gente e que faz esse convênio dar certo é a interação. A gente tem reuniões constantes, a gente tem entregas que a gente espera, a gente tem uma governança em cima desse convênio que a gente não deixa ele literalmente a bangu, né? Não, existe um convênio e cada um vai fazer a sua parte, mas não se sabe qual é a sua parte. E eu acho que essa é uma diferença crucial que faz o nosso convênio dar certo. É que existe uma governança, existe uma entrega esperada e, de fato, essas entregas acontecem. Então, isso eu acho que é a diferença que faz a gente ter um bom convênio em relação àquele meu colega lá que estava narrando uma experiência ruim com universidades. É a falta de governança. Edu, mais alguma coisa? Então tá, gente. Obrigado. Então está aberto para perguntas, questionamentos, comentários. Enquanto alguma pergunta surge, eu gostaria de comentar que eu vim agora do encontro da disciplina, que é uma disciplina transversal na pós-graduação, que é estudo sobre a complexidade e a interdisciplinaridade, onde hoje teve a participação do professor Luciano Fogaça, que é das Ciências Aeronáuticas, e ele veio falar sobre a teoria dos acidentes normais, de Perrault, e que para o pessoal que pilota avião é uma coisa absolutamente essencial, a compreensão de que nos sistemas complexos os acidentes são normais. E aí essa teoria ela tem um desenvolvimento a partir da teoria do Perrault, que é de acho que uns 40 anos, para propostas então de
sistemas onde um dos elementos do sistema é quer dizer, você assume o risco, né, que existe naquele sistema, e você cria um ambiente receptivo ao report das falhas, o que é muito contrário à maior parte das coisas que pelo menos eu tenho conhecimento na vida cotidiana, e que você reportar erros e falhas é motivo de castigo, né? Então, eu acho que o trabalho interdisciplinar tem muito para dar certo, como a gente vê o caso de vocês, que é tão ilustrativo, né, dessa interação boa, que leva realmente a ótimos resultados. Ela depende muito de um ambiente favorável, não é, a que você busque os erros, que você aceite as limitações para poder superá-las. Eu não sei qual é a experiência que vocês têm, assim, por exemplo, eu gostaria muito de saber que resultado você vê para o ensino de graduação, para a meninada que está eventualmente tomando contato com o trabalho de vocês, e o que isso influi na formação deles. Você que está ligado também? Tá. Então, eu já lhe respondo com um exemplo absolutamente prático, essa relação de ensino, né, dentro de um projeto como esse. A gente, nesse 1 ano e meio, já teve 1 ou 2 pessoas que eram bolsistas e que saíram do projeto, porque, né, resolveram ir atrás de alguma outra bolsa, que ainda num período de graduação, por exemplo, né? E aí, há uma semana atrás, eu encontrei esse bolsista que trabalhava com a gente, que saiu há pouco tempo, e aí ele me disse o seguinte, né? Eu fui numa outra empresa, levei o meu currículo para lá, e aí ele olhou o meu currículo, e quando ele leu a Dell dentro do currículo, ele quis saber, na entrevista, o que era o projeto com a Dell, né? Porque aí já tinha uma marca ali, uma empresa, né? E aí, claro que então ele conversou sobre esse processo de trabalho que é um processo integral, porque todo bolsista que está ali no projeto, ele participa de todas as etapas de trabalho. Ele até pode acabar se especializando em alguma coisa dentro do convênio, tecnicamente falando, mas ele continua fazendo todo o processo integral. Então, o que eu quero dizer é que um aluno de graduação, por exemplo, que está lá no projeto, é inevitável que ele tenha um processo de ensino ali, que inclui tanto questões técnicas, questões de informação, mas de método de trabalho, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, porque é um tipo de projeto que, como foi dito, né, não há uma hierarquia dentro do processo prático de trabalho. O que há ali é uma interação completa em todos os níveis, do início ao fim de um processo que tem início, meio e fim. Próximo trabalho, vamos continuar nesse método, né? Então, o ensino, para mim, ali, ele é claro e é constante, e também inclui, por exemplo, bolsistas de pós-graduação, que já interage de uma outra forma. Ele está ali também cumprindo aquilo, mas já está estudando e já está fazendo pesquisa, que é uma coisa que o aluno da graduação, ele não está oficialmente fazendo o trabalho, ele está participando de reuniões. Como a gente tem essas reuniões semanais, a gente também acaba o tempo inteiro buscando entender o que era o trabalho do outro, né? O que significa o trabalho do outro, né? Porque a gente tem 2 projetos paralelos, que é a produção desses vídeos e é a pesquisa na área de mídia social, mais voltada, por exemplo, para o Facebook, né? E agora, há pouco tempo, a gente juntou essas 2 partes. Então, agora tem reuniões semanais entre pessoas que fazem parte dos projetos diferentes. Então, assim, isso tudo é a interdisciplinaridade que a gente está colocando na prática, né? E eu acho que para um aluno de graduação que passa ali 6 meses ou 1 ano, um pouco mais, ele vai ter fatalmente tanto um repertório de trabalho, né, um portfólio para ele, quanto realmente assim, uma evolução em termos de ensino, né? Então, isso acontece, para mim, de uma forma bem clara e muito positiva. Os alunos que
estão junto conosco, eles adquirem um senso de urgência, um senso da questão prática de uma forma bastante privilegiada. Eles estão vivenciando, eles estão acompanhando o desempenho daquilo que eles produzem, porque a cada vídeo lançado, nesse caso, ou como o Eduardo falou, na questão de Facebook, na questão então das postagens estáticas, né, de texto e imagem, a cada postagem feita, a gente acompanha qual é o resultado que aquilo deu, certo? E tem o feedback para o pessoal. Então, olha, isso funcionou bem, vamos ver por que funcionou bem, isso aqui não funcionou tão bem, idem, vamos ver por quê. Eu, em primeiro lugar, queria cumprimentar, eu acho que é um case muito bacana de ser divulgado, né, dessa união desses dois segmentos, que um era subsídio, era, estrutura para o outro, né? Então, a parte de informática dando estrutura para a parte de comunicação, né? E foi invertida essa lógica. Então, o subsídio da infraestrutura, né, é dado pela comunicação. Então, é interessante pensar dessa perspectiva de inversão do que é meio e o que é fim, né? E dentro dessa linha, eu queria fazer, eu acho que 2 perguntas, na verdade, ou colocar como reflexão a questão do despertar de novas possibilidades para o aluno de comunicação, que ele busca muito mais independência nesse processo, porque, né, salvo o melhor juízo, todo mundo queria trabalhar se quisesse entrar na área de vídeo, uma grande empresa de comunicação, de televisão, e dessa forma ele está completamente desamarrado desse cabresto, digamos assim, ou seja, amplia muito mais o espectro de ação em um futuro profissional de comunicação, e ele precisa de case para ilustrar isso. Se isso é fato ou não, ou seja, esse sujeito vai poder ganhar dinheiro com isso, em última análise, né? Montando a sua produtora independente com esses novas mídias. Eu acho que é um caso ilustrativo interessante. E a segunda é pensar, e aí a provocação para o Ev também, é pensar que esse projeto pode incidir não só, se salvo o melhor juízo, pode me dizer, não só para saber como operar melhor e como extrair o melhor daquela máquina que a Dell vende, mas como é que através da máquina, no processo de comunicação, a própria comunicação passa a ser um serviço que a Dell vai oferecer para o público em geral. Ou seja, como é que as pessoas podem se reunir para desenvolver projetos juntos usando as máquinas que a Dell oferece para o público, e como é que se pode desenvolver N projetos onde as pessoas vão se comunicar de uma forma mais fluida, mais interativa. Ou seja, não só uma questão de modernização do saque, mas também uma geração de conteúdo afora o saque, fora como ligar, como fazer o upload do sistema X, entendeu? Se isso está pensado dentro do escopo de avanço, onde a Dell se descola da venda do seu produto imediato. E a Dell passa a ser um veículo de potencialização de processo de comunicação. Não sei se vocês entenderam o que a gente pode chegar. São 2 questões aí, dobradinha do Edu também. Parabéns. Obrigado, obrigado. Uma das frases slogan da Dell é exatamente isso, é viabilizando a tua atividade, né? Essa questão de qual é o nosso horizonte dentro desse projeto é exatamente a figura de um horizonte. A gente não atinge, a evolução é constante em cima disso. A ideia da gente sair de vídeos que resolvam problemas, né, e focado tanto na questão problema, para ter vídeos que eduquem, que orientem os clientes a ter o melhor uso do computador, isso já é uma realidade. A gente descolou da questão de vídeo tutorial para resolver um problema. Qual é o problema da tua placa de vídeo? Resolva fazendo XY. Né? Para fazer, então, qual é o melhor uso? E o resultado interessante que a gente vê disso, além dos comentários positivos, é que vem gente que não é cliente da Dell dizer que a gente resolveu, a dica foi válida para eles, né? Então, a gente extrapola o universo dos clientes para falar, então, não mais de clientes, mas falar de pessoas.
Então, a gente está atingindo pessoas, a gente está atingindo quem tem a necessidade de conhecer alguma coisa a mais a respeito daquele sistema. Isso, para mim, é super gratificante, né? A gente não está aí para fazer, numerando as pessoas clientes dela e falo só contigo, né? A gente está falando com a comunidade. A questão da gente buscar o subsídio para os nossos próximos conteúdos dentro dessa mesma comunidade é uma tentativa. É uma tentativa que a gente já fez uma ou outra tímida e que o resultado não foi exatamente o que a gente estava esperando, mas é um caminho para ser amadurecido, Vilvoc. A gente já voltou e dizendo, bom, galera, o que vocês estão a fim de ouvir? Né? De outras formas, assim, mas foi, no fundo, a pergunta foi essa. E a gente teve bastante resposta, mas não perto dos 10 mil assinantes que a gente tem. Então, é um trabalho que a gente pode enfatizar, pode ser enfatizado, sim. E não tenho dúvida que o resultado vai ser ainda mais engajamentos, né? Não sei se eu te respondi o que tu tinha em mente. Exato. Bem. É porque eu acho, assim, algumas coisas que a gente está discutindo hoje, eu falei agora há pouco, né, que a gente está numa segunda fase. Essa segunda fase, para mim, assim, nós já entendemos o que a gente conseguiu fazer em 1 ano e meio, nós já sistematizamos esse trabalho, né, e a gente precisa, na verdade, entender, dentro da estrutura que a gente tem, dentro dos limites que a gente tem, o que nós podemos fazer a mais, né, e a dinâmica da informação, né, ela hoje ela é muito mais rápida que a gente, né? Eu acho que quando entrou a internet era uma coisa, quando entrou o YouTube virou outra, né? O YouTube não, né? Quando entrou o Facebook, quando ele popularizou, virou outra. Então, assim, pensar no profissional hoje significa pensar se esse profissional entende a comunicação, entende a informação, entende o processo da informação. Para entender o processo da informação, tem que também entender o público. Então, é uma área muito complexa, né? Quando a gente tenta buscar fonte de informação sobre essas coisas, elas pouco existem ainda porque é tudo muito novo, né? Tem coisas de 10 anos. O Facebook ele é popular há poucos anos, né? Por exemplo, né? O YouTube também, né? A ideia de viralizar é uma coisa de poucos anos, né? Então, assim, o profissional que vai se formar e que vai ser um profissional mais completo é a pessoa que entende tudo isso mais rápido que os outros. E o que a gente está fazendo hoje então o nosso trabalho é esse agora. Vamos dar um passo além agora. Claro, o passo ele não pode ser um monstro, a gente tem que ir fazendo de forma gradual, né? Mas eu sei que para a Dell isso é uma coisa fundamental, né? Essa questão da liderança que tu colocaste é isso, né? A gente é líder nesse momento do pós-venda no Brasil, ok. Para a gente continuar sendo líder, a gente tem que continuar pensando à frente conteúdo. E aí perpassa a questão tecnológica. É uma questão que já vem de algumas tendências que estão sendo estudadas hoje, por exemplo, que são essas questões narrativas. Então, aí vem a questão do risco, né? Porque quando é que a empresa ela cresce? Quando ela sai da linha vermelha, né? Ela tem que criar risco. Esse risco ele pode trazer coisas negativas, mas se ele trouxer coisas positivas, aí sim vai acontecer um outro degrau dentro de uma marca, de uma empresa, né? Então, é isso que a gente está buscando hoje fazer na prática, com reuniões novas, com dinâmicas novas de reunião que a gente está fazendo. E há pouco tempo atrás nós sentamos lá dentro da Dell, ali no 8º andar da Facim, né, para a gente discutir coisas novas. Hoje nós estamos aqui para pensar coisas que a gente até hoje não falou, né? Então vamos olhar referências, vamos estudar o que está acontecendo no YouTube, né? Vamos pensar quais são as coisas que funcionam com o público, né? A gente tem uma questão fundamental dentro da internet, que é o público jovem. E o outro público, como é que nós fazemos com ele? Né? Quais são as coisas que são universais, quais são as coisas que são segmentadas, né? Então, essas coisas todas tem que pensar, porque, por exemplo, pensando na Dell e pensando em tecnologia informática,
a gente tem, obviamente, um público jovem que ele lida com a informação de uma outra forma, né? Então, às vezes, a gente está num roteiro lá na gravação e a gente pensa, tá, mas isso aqui, né? Isso aqui é para quem, né? Vai funcionar para quem? Vai funcionar para o jovem? Não, isso aqui não vai, isso aqui ele já sabe. Isso a gente tem que pegar o outro público. Tem que pegar a minha mãe, tem que pegar, né, aquela pessoa que não entende, tem que tentar entender o que a gente faz com a informação. A informação é a matriz, né? A gente pode querer fazer um vídeo bonito, querer fazer uma coisa interessante, tá, não, tudo bem, é importante. Isso é o verniz, mas a informação original, ela é a base, ela é a razão pela qual a gente está fazendo esse convênio, né? Por quê? Porque a gente precisa ensinar e informar aquele usuário que abriu o vídeo. Não adianta fazer um vídeo lindo e não ter informação, né, retida ali para quem está vendo o vídeo, né? Então, essa balança, a gente está o tempo inteiro tentando entender ela, né? Linguagem e informação, o tempo inteiro. Só uma perguntinha provocativa nessa tua linha como é que, dentro da provocação que o Ev coloca de Porto Alegre para o mundo, como é que os canais tradicionais de publicidade, da Dell no mundo estão vendo essa operação? Estão se sentindo ameaçados? Já chegaram a fazer algum tipo de reunião? Já quiseram chupar esse negócio para dentro de uma escala de outra natureza, inclusive para, né, agência de publicidade para gerar para outros clientes? Como é que está essa... Ou está passando batida porque o pessoal não está reparando? Não. E vocês estão ganhando espaço meio que na franja do underground? Como é que eu posso te responder isso de uma forma não comprometedora? Diplomática, né? Tá longe de passar desapercebido, ele é muito percebido, sim. Causa alguns incômodos. A gente tem que fazer algumas negociações internas para se manter como donos daquilo que a gente vem fazendo. Um exemplo muito típico foi a gente assumir a gestão do canal americano, né? Já viu? Isso foi uma revolução diplomática, assim, né? Então, a gente teve que provar muita coisa. A gente teve que se provar muito, tomar muito café para conseguir puxar isso para cá, né? E claro que a gente conta, por um lado, a gente conta com um apoio muito grande, por exemplo, da minha chefia, né? Toda a liderança que está no meu chefe e acima do meu chefe nos dá um respaldo muito grande para isso que a gente vem fazendo e para as coisas que a gente ousa, né? A gente é tido dentro da Dell como um time a gente está sempre empurrando a agulha mais adiante, né? E com isso a gente tem conseguido alguns inimigos, sim. A gente tem conseguido algumas brigas boas. Buscar se aliar, ou seja, uma coisa é indignação, outra coisa é bom, mas agora eu tenho que prestar atenção. Eu fico pensando, ontem eu estava vendo naqueles zap, assim, viu uma parte do Fantástico, um youtuber. Aí falei com a minha filha de 13 anos, né? Conhece esse cara, tal de, sei lá, como é que é o nome? Cris. Hã? Cris, né? Christian, uma coisa assim. Claro que conheço, mas não sei o quê, quer dizer, o Fantástico, né? Puxou o YouTube. Puxou o cara para dentro, é isso que Comprou o cara, né? Comprou o cara, evidentemente, né? Na linguagem dele. É o mesmo caso do nosso repórter taxista aqui, que faz aquele programa Profissão Repórter, né? Quer dizer, o cara fez toda a plataforma e aí a grande mídia, vou deixar esse cara na franja, vou trazer ele para dentro. Isso é bom e também corre o risco, de repente, de ser brifado, né? De ser fagocitado, digamos assim, por uma estrutura dessa. Sei lá, não sei qual é a empresa que vocês estão trabalhando, no nível global, o nível norte-americano, mas deve ser alguns milhões de dólares em mídia, né? Isso não foi tocado ainda. Essa questão a questão de desenvolvimento de vídeos, de geração de conteúdo, ela está muito dividida entre o que é conteúdo venda e conteúdo suporte ao cliente,
Então, se formou bem esses dois campos, certo? Nós não fizemos marketing de produto e as agências não fazem suporte ao cliente, certo? E aí a gente convive em paz. Mas até chegar a esse equilíbrio, né, a gente teve que conversar bastante, foi isso que eu estava comentando, né? Então, assim, o que hoje existe é agências e o investimento, o orçamento próprio para a área comercial, para marketing comercial. O que eu digo é que a gente faz marketing também. O que a gente fala do nosso produto, posicionando o nosso produto, por exemplo, em games, né? Que a gente faz algum vídeo mostrando, olha, para ter um melhor desempenho em tal jogo, tu precisa de tal configuração. Tu está falando sobre o aspecto técnico, tu está dando um apoio para os teus clientes, mas tu está ajudando a vender o teu produto também. Exato. Né? Está dizendo, não, configura o teu produto desse jeito, regula ele desse jeito que ele vai funcionar. Então, tu transmite credibilidade para os teus clientes, certo? E aquele cara que não é cliente, diz, pô, aí pode ter né, sempre quis ter um Dell, agora né, posso jogar com ele, então eu pego, estou ajudando a vender. Não é o nosso target, não é o nosso foco. O nosso foco é bem claro, nós somos suporte a cliente. E assim a gente não briga mais. Mais alguma colocação? Na opinião de vocês, o manual de instruções impresso vai existir por quanto tempo ainda? Estamos acabando de criar um, né? Pois é. Então, podemos falar disso? Podemos. Aí né? A questão aquela, né? O que acontece internamente com a Dell, com essa questão da informação, né? Que sai daqui para os outros lugares. Bom, eu acho que a gente é bem bonzinho, né? A gente está entregando o ouro. O ouro, né? Não está entregando a galinha, mas está entregando o ouro, né? Porque a gente está, nesse momento, desenvolvendo um manual que é uma mistura de manual de identidade Dell com um manual de produção técnica. Nós estamos fazendo isso nesse momento, que vai ser uma matriz de informação para a gente entregar para todos os canais Dell do mundo. Então, a gente está desenvolvendo aqui com todas as técnicas que a gente fez nesse 1 ano e meio, misturando as informações que já existiam mesmo de manual da Dell, né? E ele vai ser um manual independente de como as pessoas vão lê-lo, né? Ele vai ser um manual que vai estar ali em informação escrita, né, para as pessoas. E é um manual que eu, na verdade, quando falaram, né, eu imaginei ele de um jeito, e quando eu fui ver um primeiro copião desse manual, ele era muito maior, porque ele envolvia informações que não são do meu conhecimento, né, que também não são da nossa área. Então, é uma bíblia aquilo ali, né? Então, a gente está desenvolvendo isso para todos, né, que é justamente para as pessoas entenderem e conseguirem reproduzir o nosso método de trabalho nos outros lugares, independente da condição de estrutura, porque isso é uma coisa que eu acho interessante. A pessoa que entra dentro de uma empresa, por exemplo, eu entendo a PUC em várias dimensões. Eu trabalho aqui há 14 anos, né? Então, eu entendo a PUC em várias dimensões, entendo certas contradições de uma instituição desse tamanho, todas elas vão ter, né? E aí, quando eu entro na Dell, eu nunca imaginei que nós fôssemos ser um padrão de referência global da Dell dentro do estúdio da Famecos, né? Eu nunca imaginei isso. Mas por que eles não têm nos outros lugares isso, né? E aí a gente estava ajudando o pessoal da França a montar o seu estúdio, que é assim 10 vezes menor que o nosso, né? Então essas coisas passam, né? Eu acho que sai de uma ingenuidade de informação e passa por um conhecimento real, né? As coisas não são mágicas, né? E a estrutura que a gente tem passa a ser uma estrutura muito importante aqui dentro, né? Assim como a própria PUC vai ter coisas e estruturas que a gente vai encontrar na PUC, vai entrar em outras universidades do mundo, não vão ter, né? Em universidades da Europa, em universidades da América do Norte, né? Então, assim, a gente passa a entender melhor como as coisas funcionam. Eu acho que isso é uma questão importante. Então, o manual, para mim, também acabou sendo uma surpresa muito positiva, né? E a gente está fazendo aquilo, e de certa forma, até para quebrar certos
problemas diplomáticos aí que estão acontecendo. Então, também a gente está entregando isso, né, oficialmente para todos, e cada um vai fazer, né, o que bem entender com esse manual, né? Não, não é bem o que bem entender. Não, eu, vai entre aspas. Vai seguir o manual. Eu não vou estar lá para cobrar, né? Enquanto a Adel não me pagar uma viagenzinha para a Europa. A questão, assim, é que grana para fazer as coisas, os outros países têm muito mais do que nós, né? Recursos de comprar a melhor câmera, ter a melhor iluminação, contratar o discípulo do Spielberg para fazer os vídeos, isso eles têm grana para isso, né? O que eles não têm é a ousadia de fazer e fazer isso com o conhecimento de causa que a gente adquiriu quando a gente veio para a PUC. Por isso que eu digo com muita tranquilidade, a gente veio para a PUC quando nosso corpo técnico, bateu no nosso limite de incompetência. A partir daqui, a gente não é mais competente para fazer. Vamos se contentar com isso? Não, a gente vai buscar recurso. O recurso, né, que a gente buscou foi a PUC pelas razões que eu já comentei. E se a gente quer continuar assim, a gente não tem que se contentar com a produção, né? Que a produção, qualquer agência faz, tá? Então, de novo, é uma questão de recurso, uma questão de dinheiro. Entregar a produção para a nossa agência seria muito fácil. Entregar a produção para qualquer agência americana, francesa, chinesa, vai embora. Então, isso é um incentivo, é um tensionamento que a gente causa entre nós dois aqui, mais a Aletheia, né, de o que a gente vai fazer para estar sempre no próximo passo. E no que a gente deu 1 ou 2 passos à frente, a gente distribui isso para as outras regiões. E como é que a gente vai distribuir isso para as outras regiões de uma forma organizada, né? Aí que veio a ideia, então, da gente fazer não estamos chamando de manual, estamos chamando de um style guide, né? Então, é o nosso guia de estilo para as nossas produções. E ali, então, tá, bom, tu quer publicar no Face? Tu faz assim. Tu quer fazer um vídeo? Os movimentos de câmera são esses. A iluminação tem que ficar assim e tal. Assim a gente cria esse padrão. E é certo fazer isso. A gente está democratizando o que a gente já desenvolveu, né? Não, é injusto manter esse conhecimento aqui. Vamos democratizar isso. Só que a gente tem que fazer, a gente tem que estar na frente para fazer isso. Sim, sem dúvida. Se vazar de dentro da Dell, sim, pode. Mas viu, Voc, assim, cara, o que a gente está comentando... Esse manual é top secret dentro da Dell. É para ser. Mas se vazar, cara, tu tem que ter gente por trás disso para fazer acontecer. Né? A gente não está... Pode fazer isso com a plataforma de valor, é isso? Sim, sim. Uhum. Já que tu tem toda essa competência, daí era a pergunta que eu ia fazer para você conhecer, ou seja, isso tem um puta valor. Baita valor. Um baita valor para o técnico. Isso é uma plataforma espetacular. Claro. Ali pode também exatamente pegar a Fiat, a Volkswagen, a Brastemp. Tu não vai repetir a mesma coisa, mas o conceito está ali. Tu tem todo o know-how para botar isso numa mídia social que viraliza. Então, como é que vocês estão lidando com isso? Claro, é super exciting. Estão atuando no momento, mas isso certamente vai ter desdobramento significativo do ponto de vista de colocar isso numa rota de série. E aí a pergunta que eu faço é, já deu com isso só abriu a picada, depois manda beijinho, tem espaço de privilégio que ela entrou, ou o pega é livre para voar em outros segmentos? Como é que dá essa relação hoje? Ninguém pensava nisso. Tem uns parágrafos no contrato que fala sobre isso. Vocês têm? Tem. Vocês estão juntos, vocês vão acompanhar isso. O contrato? Não, de outras empresas. Vão usar esse Não, eu estou dizendo assim, esse relacionamento, o que é a questão do direito autoral, de quem a quem pertence, isso tudo está regido no nosso contrato. Eu
Aí tem uma conversa à parte. Tem uma conversa à parte aí para falar sobre isso. Não é um ponto que está desamarrado. Não, sabe por que eu digo isso? Porque tu fala assim, pegando essa tua ideia, a relação de uma empresa com a universidade. Nós estamos aprendendo a fazer isso agora. Então, isso são perguntas que só acontecem porque está dando certo. Se não tivesse dando certo, não estaria avançando nesse certo. Realmente está criando conhecimento ímpar, validado internacionalmente. Pô, você tem uma riqueza gigantesca. Estão dizendo, não, isso aqui é só para Deus, já é um ponto legal. Uma proteção desse processo. Isso vai gerar uma patente. Vamos publicar em várias mídias, whatever. Aquilo for de acordo com você. Acho que uma coisa interessante, eu não tenho conhecimento de causa neste nível, né, para falar. O Tecna, ele está, né, ele tá ali gestando, ele está ali na barriga, né, da mãe, né, e já tá, enfim, criando coisas. Mas eu entendo claramente o convênio da Dell como um embrião de cases, né, e de outros convênios. Ou seja, o Tecna, ele vai ser um polo muito grande que pretende fazer coisas diferentes ao mesmo tempo, cruzar produção com pesquisa, inovação, tecnologia, etc. Então, assim, esse case da Dell, certamente, ele vai ser... Não, e ele vai ser um passo para vários outros convênios que se pretende fazer lá, que inclui assim como o Tecnopuc é um modelo para a Dell, porque coisas que acontecem no Tecnopuc vão acabar acontecendo lá dentro da Dell, de incubação e etc., né? E relação de tecnologia com outros campos. Então, é isso. Para mim, isso é claro, né? Eu não entendo de todos esses meandros, não tenho esse conhecimento de causa, assim, mas eu sei que a Dell é um ponto de partida para muitas coisas que vão acontecer lá dentro do Tecna, né? Sabe-se logo que vai sair daí de dentro. Porque a gente ainda tem o Tecna sendo construído nos próximos 2, 3, 4 anos, né? Enquanto ele está sendo construído, já está se fazendo essas ações para quando chegar lá não é assim, tá, ele está todo pronto, novinho, brilhando, tá, então agora vamos começar. Não, ele já está trabalhando há muito tempo, né? Então, quando ele realmente, o espaço estiver todo pronto, é porque já está acontecendo muita coisa ali e é um local que vai ser uma referência nacional e internacional, né? O polo lá de Viamão vai ser uma coisa grande e vai ser muito importante para o Rio Grande do Sul, vai ser muito importante. Mas eu te digo o seguinte, digo para vocês o seguinte, a gente está andando de acordo com aquilo que a gente tinha planejado desde o início. Quer dizer, a gente está seguindo a visão de conseguir inovar e conseguir fazer uma inovação constante. Ou seja, esse tensionamento ele existe. A gente atinge determinado patamar, quando a gente vê que esse patamar está maduro, a gente já fica inquieto para ver qual é o próximo, né? E assim a gente consegue inovar dentro da forma da gente se comunicar com o nosso cliente, que é o nosso grande desafio. O nosso grande desafio não é ter o melhor canal do YouTube, não é passar a fazer esses 10 mil subscribers virar 100 mil, virar 1 milhão. Ou seja, o Cris vai ter sempre mais subscribers, a Valesca Popozuda vai ter sempre mais views do que a gente. Não é esse o nosso target. Nosso target é como é que a gente pode fazer a melhor entrega de assuntos pertinentes ao universo de quem curte TI, isso vinculado à marca Dell. E isso tem dado bem certo. Então, não sei se deixaremos para outra oportunidade as outras perguntas, porque nós estamos que encerrar, está na hora. Eu gostaria de novamente agradecer ao Alexandre e Eduardo. É um case extraordinário, realmente, né, Vivaldi? E certamente os nossos alunos que depois vão assistir isso em diversos momentos terão a oportunidade de identificar várias das atitudes e das disposições que levam ao sucesso das interações. Eu só gostaria de destacar, assim que o Alexandre colocou, uma coisa extremamente importante, que é você reconhecer os limites da capacidade de cada um
e você, nesse reconhecimento, se abrir para a cooperação, que leva, não é, ao desenvolvimento de ambos os parceiros ou dos múltiplos parceiros. Então, acho que isso é um dos atributos que eu parabenizo que vocês tenham feito de maneira tão exitosa. Muito obrigado. Está encerrado. Amanhã vamos ver a nossa entrevista. Paralelo. Já esperava. Obrigado, professor, pelo convite. Foi ótimo. Eu fui lá para o outro lado, aí bati com a porta. Ah, você deu lá na... Aí perdi o início da coisa. Esse é um parceiro, ele fez um vídeo meu também. Ele fez um vídeo meu também. Uma correria. Aquela correria. Rendeu, cara, muito parceiro. Ele fica olhando várias coisas. Maquinando muitas. Vamos falar sobre esses dobramentos. Daqui a... Está todo mundo querendo fazer vídeo agora. Eu estava vendo uma reportagem da FAPESP, que eles estão falando isso, que agora é a nova forma de divulgar ciência. Porque aquela forma tradicional e convencional não está dando conta. Então, você quer realmente... A ideia da vulgarização, da vulgarização da ciência, fazer o Faustão falar assim. Nós temos um manual de procedimentos, depois que eu assisti a apresentação dele, fazendo técnicos, eu encontrei a solução. Não é a solução, mas é uma solução necessária. Não é a solução, é uma solução necessária. Você ter o manual de procedimentos enfiado em um lugar do portal, isso aqui, sabe?